São, conforme Deus disse, no nome de Jesus. Amém? Hoje é meu aniversário, não estou sabendo. Tema da palavra, um olhar perdido. Às vezes, eu não vou falar na área familiar, eu quero falar sobre o corpo de Cristo. Mas só para você entender sobre o olhar perdido, às vezes nós perdemos o olhar, por exemplo, sobre o nosso marido. Você casa, sobre o nosso marido não, seu marido. Ok. Você casa, como é que você casa? Meu Deus, que príncipe é esse? Se não, aí passa um dia, dois, o seu olhar vai, aí você vê que o cara acaba rotando, faz umas coisas assim, aí você vai vendo que o cara levanta, não está com aquele cheiro todo maravilhoso. Aí começa a vir a confusão. Aí você fala assim: amor, eu queria viajar, o cara não tem o dinheiro. Aí você, oh meu Deus, oh, amor, eu vou no mercado comigo. Ah não, eu estou cansado. Oh, vamos na casa do meu pai. Ah não. Aí o seu olhar começa a se perder. Você muda o olhar. Aí quando você muda o olhar, o que você perde? O encanto. Sim ou não? Você acaba perdendo o encanto. Você acaba perdendo o impulso, a vontade, a alegria. Se esse olhar não for restituído, você não quer dizer que você vai se separar. Às vezes você mantém o casamento, mas toda a empolgação, leveza, toda a paixão, todo o brilho no olho se perde, sim ou não? Então, eu não quero, isso aqui vou até deixar como sugestão, para os pastores que vão pregar durante o mês de agosto, pronto, um ponto para restaurar o olhar. Mas eu quero falar que essa mesma coisa acontece em relação ao corpo de Cristo. É como nós olhamos o corpo de Cristo. Então, na caminhada, às vezes, nós vamos perdendo esse olhar do corpo de Cristo. Então nós não vamos mais entendendo as funções, a beleza do corpo, a beleza da igreja. Nós vamos perdendo. Então, eu quero dizer para vocês que no mês de agosto, Deus vai restituir esse olhar perdido e você vai de novo se apaixonar. Você vai de novo celebrar, porque nós já fomos renovados. Quem está renovado aqui, diga eu. Quem está renovado aqui, diga eu. Então o tema da mensagem é esse, o olhar perdido. Então a restituição desse olhar. Queremos entender com vocês nesta manhã por que nós perdemos, o que acontece e o que você deve fazer para restituir. Onde nós aprendemos que a restituição é um caminho. Há um caminho, há um processo que nos leva à restituição. Então também quero ensinar para você como esse processo, como esse caminho pode ser vivido por nós. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês está lá registrado no livro de Mateus, capítulo 6. Irmãos, eu vou falar para você, eu estou muito renovado. Eu estou bastante crente. E eu desejo poder explicar para você. Hoje, Deus nos mandou fluir. Fala para alguém que está ao seu lado, que bom que você está aqui. Quem está pronto para se apaixonar de novo? Amém. Glória a Deus.
Mateus capítulo 6, versículo de número 22. Olha a revelação do texto sagrado. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas são essas trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A questão de ser servo nós já entendemos bastante, mas a questão de você entender como o olhar que você tem sobre as coisas vai mudar todo o seu interior. Às vezes você olha uma coisa e você tem um pensamento, não sei o que. Você pensa que isso não altera todo o teu ser, mas altera todo o teu ser. O teu olhar sobre algo tem o poder de alterar todo o teu corpo. Por isso a Bíblia diz, se o teu olho estiver olhando trevas, o teu corpo inteiro estará mergulhado em trevas, e serão trevas tensas, densas, fortes. Então, não pense você que a maneira como você vê as coisas e o entendimento que você tem sobre isso não altera a sua postura, porque altera sim. Oh, meu Deus! Então, esse texto está nos revelando a importância de termos um olhar correto. E hoje eu quero, dentro desse tema tão amplo, eu quero tirar só uma fatia e focar com vocês o nosso olhar sobre o corpo de Cristo. O nosso olhar sobre a vida orgânica da igreja. Porque pode ser que alguns, por exemplo, muitas coisas têm registro na Receita Social ou na Receita Federal, tem registro como entidade religiosa. Tem até um código financeiro lá que define o que essa atividade religiosa vai dizer. E coloca-se o nome de igreja, uma entidade religiosa. Mas eu não quero falar sobre a entidade religiosa registrada na Receita Federal, porque lá qualquer um pode registrar qualquer coisa. Eu quero falar sobre a igreja, o organismo vivo, chamado corpo de Cristo, que é formado por vários membros e que cada um tem uma função definida. E todos esses membros se mexem, se atropelam e se encostam, se arranham, mas é corpo de Cristo. Aleluia! Ajude-nos, Senhor. Eu posso, na Receita Federal, colocar lá uma entidade religiosa, pegar um CNPJ e dizer que é uma igreja. Mas eu quero falar sobre o corpo de Cristo. Porque nem tudo que está registrado na Receita Federal como igreja é corpo de Cristo. Eu quero falar sobre corpo de Cristo. Quem é corpo de Cristo aqui, diga amém. Amém. Só o corpo de Cristo, diga amém. Amém. Então, esse olhar vai alterar todas as coisas. E aí eu te pergunto, você quer se manter em luz ou em trevas? Você quer se manter avivado ou desmotivado? Você quer se manter avançando ou você quer ser paralisado? O teu olhar é importante que seja restituído. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E por que isso? Como é que eu posso saber que o meu olhar sobre uma coisa, sobre a igreja, está correto? Aí nós vamos ter que relembrar que nós fomos renovados. Nós fomos renovados. Boa.
E a renovação traz restituição e continuaremos sendo renovados através da restituição. Abre a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Glória a Deus, como eu estou feliz, meu Pai. 1 Coríntios 2, perdão. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Eu falo o texto bíblico e saio procurando, né? Aí vocês têm também a calma de procurar. Aí quando vem outro pastor que fala e já lê, vocês falam, não vão esperar, não é? Vocês estão mal acostumados, né? Então, por quê? Porque eu abro a Bíblia junto. Eu monto o meu esboço, mas não coloco o texto, todo o texto para só ler aqui, não. Por quê? Porque eu sei que quando eu procuro, também dá tempo de você procurar e a gente consegue caminhar juntos pelas Escrituras. Eu acho muito importante você ler o texto sagrado. É importantíssimo para você entender que o que nós estamos conversando, falando e entendendo não diz respeito ao que eu acho, diz respeito ao que está escrito. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Fala assim comigo, tenho a mente de Cristo. Tenho a mente de Cristo. Fale até você acreditar nisso. Tenho a mente de Cristo. 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 Se você tem a mente de Cristo e quando você olha algo, a sua mente vai processar. Então, com que mente você vai processar o que você está olhando? Pela mente de Cristo. Quando você olha qualquer situação, qualquer cena, qualquer pessoa, qualquer circunstância, e o teu olhar vai processar o que você está vendo. O teu olhar lançou uma imagem, agora a tua mente vai processar o que aquela imagem significa. Que mente você vai usar para processar aquilo? A mente de Cristo. Quando nós perdemos essa capacidade de olhar as coisas, de olhar o corpo com a mente de Cristo, nós começamos a olhar o corpo, começamos a entender o que acontece no corpo pela mente humana, pela minha mente, pela sua mente, que muitas das vezes pode ser uma mente maligna, pode ser uma mente mundana, ou pode ser uma mente mal intencionada mesmo. Então, como se define tudo o que se acontece no corpo de Cristo? Pela mente de Cristo. O meu olhar precisa receber a imagem, receber o que acontece, receber o que eu vi, mas processá-la, processar essa imagem pela mente de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós vamos manter nossa saúde, vamos manter a luz dentro de nós e vamos manter o corpo saudável. Quando você desvia o processamento de uma cena, de um acontecimento da mente de Cristo, você pode estar interpretando pela sua mente, que pode ser maligna, mundana ou mal intencionada. Alguém já interpretou alguma coisa para você de maneira mal intencionada? Levante a mão. Já aconteceu, já aconteceu. Então, mas nós somos corpo de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Esses dias mandaram um artigo para mim que eu falei, meu Deus, que desserviço, né? Que coisa mais inútil. Pegaram a foto lá de um cantor gospel conhecido, que não sei se ele é ainda. Aí colocaram ele tocando num bar. Aí começaram a descrever. Deus deu o último recado para ele. Olha onde ele foi parar, agora está assim.
como que se estivesse descrevendo aquela imagem, como se a pessoa estivesse ali já passando fome, sendo mendigo ou pedinte, ou fazendo aquilo para sobreviver. Aí a pessoa relata uma coisa, conta a história do cara, aí depois fala assim, eu não sei se o que ele estava fazendo era exatamente isso, mas é o que deu para entender. Eu olhei assim e falei assim, meu Deus, como é que alguém descreve uma cena de maneira tão pejorativa sobre o outro e depois diz que não sabe se aquilo é verdade? Aí o cara, claro, a pessoa vai falar assim, não, mas é que eu ganho a vida. Eu não sei se você sabe, mas hoje tem crente que ganha dinheiro com fofoca. Você sabia disso? Existe o fuxico gospel, existe a fofoca gospel. Só que eu vou dizer para você, no reino de Cristo não existe fofoca gospel, mexerico gospel, não existe, e nem existe o olhar uma cena e interpretar e depois você falar se você não sabe o que é aquilo. Se você quer colocar a imagem, coloca, cada um interprete com o olhar que quiser. Mas você descrever uma cena e depois falar que não tem certeza, vai conversar com uma pessoa antes de falar, ou processar, ou escrever qualquer coisa, vai falar com ela. Porque, queridos, tem gente ganhando dinheiro e se tornando profissional com isso. Agora, se você quer ser um profissional da fofoca gospel, eu vou te dar um conselho. Abre uma igreja. Se você quer só fazer algo para ganhar dinheiro, abre igreja, porque eu ouvi falar que igreja dá muito dinheiro. Quem já ouviu isso? Já ouviu isso? Então abre uma igreja e vai ganhar dinheiro. Não precisa pecar para ganhar dinheiro. Abre uma igreja, você faz algo bom e ao mesmo tempo você vai ficar milionário. Se o problema é só por causa de dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Faça algo bom e ganhe dinheiro. Porque fofoca é pecado, é maligno, é maldito. Você não pode se ater. E você que é seguidor e gosta de ouvir ou consumir conteúdos de fofoca e depois você não sabe o que aconteceu, porque você sabe, quanto mais besteira você ouve, mais confuso você fica, sim ou não? Então, se você proteger o seu ouvido, você vai estar guardando o seu coração. Então, preste atenção nisso. Preste atenção no teu olhar. Preste atenção na tua maneira de ser. Deixa eu chamar aqui. Pastor Douglas, por favor, vem aqui. Temos alguma diaconisa ou diácono aqui? Temos algum? Então vem aqui, mano, por favor. Posso subir aqui, por gentileza? Escreva assim: posição e função. Posição e função. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Eu quero exemplificar aqui algumas cenas sobre o nosso olhar no corpo de Cristo e como interpretar de maneira correta. Nós já sabemos que o olhar é importante, nós já sabemos que toda cena que enxergamos precisa ser interpretada e processada pela mente de Cristo, porque senão isso vai adoecendo a nossa alma. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, por gentileza. Diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons espirituais. Aqui está, qual que é mesmo a sua posição? Pastor. Pastor. Qual que é a sua posição? Diaconisa. Diaconisa. Ok. Então nós temos aqui um diácono, uma diaconisa. Temos algum músico? Algum músico? Ministro, músico, tem algum aqui? Possa vir? Edivan, vem aqui, por favor. Então vem mais para cá. Pastor Douglas, diaconisa. Vou colocar um músico também e chega. Você vai me ajudar a pregar hoje. Nossa, mas se eu soubesse que você ia vir de verde, não ia. Vou trazer uma camisa do São Paulo para você. Muito bem. Como nós entendemos a palavra de Deus? Busque primeiro os dons
os melhores dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Você está em 1 Coríntios 12, 31. Vá para o versículo 12, por gentileza. Ora, assim como o corpo de Cristo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravos, quer livres, todos nós fomos dados a beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou pé? Não, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixarei de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Fala assim comigo: posição, e função. Posição e função. Ele é pastor, tem a posição de pastor, você é diaconisa, tem uma posição de diaconisa, você é músico, tem a função de músico. A Bíblia diz que independente do que nós somos, da nossa posição, nós temos uma função. Eu sou pé, eu tenho a função de caminhar. Por exemplo, eu posso dirigir cultos por um ano na igreja sem pastor auxiliar. Eu fico um ano dirigindo um culto aqui sem a necessidade de um pastor auxiliar. Eu não preciso dele. Mas eu não consigo dirigir um culto sem o diácono. Então, na hora do culto, quem é mais importante para o corpo? O pastor ou o diácono? O diácono. Porque sem o diácono eu não dirijo o culto. Eu não consigo estar aqui pregando, orando e pensando em copo, banheiro, porta. Eu não consigo. Então, na hora do culto, para o corpo de Cristo, não há ninguém mais importante que o diácono. O pastor auxiliar, pastor Douglas, vai olhar e falar assim: eu sou pastor, eu sou mais importante. A Bíblia diz: mentira. Porque não é sobre a sua posição, é sobre a sua função no corpo. Fala assim comigo: a minha importância não está na minha posição, está na execução da minha função. Por isso, em cada momento do corpo, cada parte dele terá a sua importância mais relevante. Por quê? Um ano eu posso vir aqui e não preciso de pastor, mas eu não consigo realizar todos os ofícios fúnebres sem a presença de um pastor auxiliar. Então, na hora de fazer um ofício fúnebre, na hora de executar a função oficial de uma igreja, quem é mais importante? O músico, o diácono ou o pastor? O pastor. Não é porque ele é pastor que é importante, é porque na execução da função ele mostra a sua importância. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece alguém surdo? O que é um surdo? Ele não tem ouvido? Ele tem ouvido? Léo, dá um abraço nessa mulher e casa com ela.
O que é um surdo? Alguém que tem um ouvido, mas já não ouve. Ele é útil ou não? Não é, porque perdeu a sua função, embora continue na mesma posição. Oh, meu Deus! Gente, vocês são muito inteligentes, eu nem expliquei. Quem já pegou alguma coisa aí, diga eu. Então, você é pastor auxiliar, mas se você não exercer a sua função, você perde a sua importância. Oh, meu Deus! Você vai receber uma carteirinha todo final de ano, ou a cada, acho que nesse ano é para 3 anos, eu acho. Você recebe, mas aí você é pastor auxiliar, aí você vê alguém doente, como é que você faz? Você é pastor auxiliar, alguém pede oração, você pode orar por mim? Não posso não. Você é pastor auxiliar, você pode fazer um ofício? Não posso não. Você é pastor auxiliar, você pode visitar? Posso não. Então me pergunte, qual é a sua função e importância nesse corpo? Oh, meu Deus! Se a nossa importância não está ligada à nossa posição, está ligada ao nosso funcionamento. Aleluia! Deus! Por isso o texto sagrado fala assim, olha, a minha irmã contou quando chegou na igreja, estava ferida, estava mente confusa, já não sabia diferenciar açúcar de sal, chá de café, arroz de farinha, e foi curada, está restaurada. A função da igreja é essa, é pegar gente que vem ferida, que vem machucada, e curar essa pessoa. Mas a intenção da igreja não é curar essa pessoa e ficar o tempo inteiro carregando essa pessoa. A função da igreja é curar essa pessoa e falar assim, agora você está no corpo de Cristo e você tem uma função. Você agora tem uma função. Obrigado, ator. Você agora tem uma função.
Você agora, você foi inserido no corpo. Jesus te curou. Jesus te salvou. E agora ele fala assim, você agora tem uma função. Vai viver o que eu te chamei para você viver. Mas quando o nosso olhar, ele é carnal, maligno ou mal intencionado, o que nós falamos? Ser pastor é mais importante do que ser diácono. Nós achamos que ser diácono é mais importante do que ser músico. Queridos, eu prego. Sei administrar muito bem, fui chamado para isso. Deus me deu isso. Já formamos algumas igrejas e construímos outras. É aqui que eu vou me aposentar. Ok. Edivan, me dá o violão e deixa eu fazer o louvor. Vocês acham que vai cair a mesma unção que caiu quando a banda tocava? Eu acho que nós vamos dar um jeito, mas não vai ficar muito bonito, não. Tem um irmão que eu amo, ele é careca, vesgo e fez a semeadura. Não sei se você conhece. Ele fala para mim assim que eu desafio na palmas. Eu não desafio batendo palmas, isso não é verdade. Eu falei assim, Vitor, quando eu tinha 22 anos, Vitor, eu fui para uma igreja que já tinha 11 anos de história e 11 membros e estava num barraco. E eu cheguei dentro da história dessa igreja. 11 anos, 11 membros e um barraco. Em um ano nós tínhamos mais de 200 pessoas e já guardávamos um templo próprio, Vitor. Como é que você diz que eu não sei tocar? E assim, mas apóstolo, não foi por causa do louvor, foi por causa da palavra. Aí eu quis argumentar, mas quando os fatos não argumentam, fiquei calado. Eu fiquei uns 6 meses fazendo louvor naquela igreja. Eu cantava todos os cultos. Jesus em sua presença. Todos os cultos. E tocava o violãozinho com as 3 notas. Aí dei aquele lá. Nosso Deus é poder. Irmãos, 6 meses. E a igreja foi crescendo, 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 crescendo. Mas na hora de fazer música, não me chame, por favor. Pode ser que pela misericórdia de Deus eu arranhe. Eu fazia o louvor da igreja em 10 minutos, porque era só 3 louvores. E depois a gente ia orar e curar os outros e pregar. Porque nisso Deus me chamou para fazer. Aí quando Deus falou assim, eu estou com dó desse povo. Aí mandou o meu cunhado, o Wagner, que aí começou a fazer o louvor. Deus foi chamando outros músicos, e assim por diante. Quando começou aqui, a mesma coisa. Só que eu já tinha a Valéria, então ela fazia o louvor daquele jeito. Embora ela cante 1000 vezes melhor do que eu. Mas Deus foi mandando outros músicos, outras pessoas melhores e cada vez melhores. Tem um grupo muito bom hoje que Deus ainda está aperfeiçoando. Agora eu te pergunto, na hora do louvor, quem é mais importante? Eu ou ele? Vocês tremeram, eu entendo. Oh, Espírito Santo. Eu estou ali recebendo. Eles estão fluindo, como diz o bispo. Eles estão fluindo e eu estou ali transbordando. Eu estou bebendo do ministério deles. Em nenhum momento eu estou lá pensando, eu faria melhor. O músico, ora para Deus se consagrar, apóstolo. Eu não estou lá. Eu só estou lá, Senhor, obrigado pela vida deles, porque eles são os melhores músicos que a tua igreja pode gerar. A Bíblia pergunta, se todos forem apóstolos, onde estará o músico? Aonde estará o pastor auxiliar? Onde estará a diaconisa? Mas qual é o nosso olhar carnal, maligno e mundano? A minha importância é definida pela minha posição, não é não.
A sua importância é definida pela sua função. Se eu for um apóstolo, mas não pregar, não curar, não aconselhar pastores, não visitar igrejas, não fluir no Espírito, que importância eu tenho? O meu título faz alguma coisa? Eu posso pegar uma cadeira e escrever lá, apóstolo, e não vir no culto por um ano. Tem o mesmo efeito? Aonde é que está a minha importância? Quando eu estou fluindo, exercendo. Então, alguma coisa matou o teu funcionamento no corpo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Qual foi o olhar que se perdeu? Em que momento da nossa caminhada nós perdemos o olhar de sobre o corpo e agradecer ao Senhor pelo corpo que funciona? Em que momento da nossa trajetória? Ô Espírito Santo, ajude-nos. O que foi que te feriu? O que foi que te magoou? Um dia, vocês vão ficar de pé e de castigo a mensagem toda, para vocês verem como é bom. Um dia, eu avisei assim, já faz anos isso, eu louvo a Deus, isso aqui é só para ilustrar. Eu falei assim, homens, vai lá na igreja, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo. Aí teve um irmão que veio, aí ele chegou assim, o apóstolo falou para a gente vir, para tirar entulho e fazer tudo, mas cadê ele? Ele não veio. Aí um irmão que estava perto falou assim, rapaz, ele está aqui 3, 4 vezes por semana carregando entulho, você está fazendo não sei o quê. O único dia que ele não vem, você vai comentar, vai criticar, vai se converter, rapaz. Ele é um homem de 58 anos, você tem 27, vai trabalhar, deixa o homem descansar. Eu olhei assim e falei, uau, que humildade. Porque às vezes alguém fala assim, não, ele tem que fazer. Eu sou mão, na hora de andar você fala, não, a mão tem que andar, alguma coisa está errada. Sim ou não? Eu tenho que pegar, daí você fala, o pé, pega também. Se todo mundo for fazer a mesma coisa, a Bíblia diz que nós não seremos mais corpo, seremos um membro só. Não é mais corpo. Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa sem a minha presença, sem a presença da apóstola, glorifica a Deus porque ele foi treinado e tem unção de Deus para fazer o que está fazendo. Então não fala assim, por que ele não está? Por que ela não está? Agradeça a Deus e fala, eles não estão, mas Deus preparou o corpo extraordinário que funciona. Que funciona. Porque às vezes você olha alguém fazendo, você pode olhar aquela cena e ter um olhar maldoso, maligno ou mundano. Ajude-nos, Senhor, tem misericórdia. Ninguém aqui, queridos, faz. Você dirige células? Sim. Você não dirige, mas ajuda numa célula? Ajuda numa célula? Há quantos anos você ajuda numa célula? 8 anos. 8 anos ajudando uma célula. Você foi treinado para dirigir célula? Sim. Por que ele foi treinado para dirigir célula? Porque ele assiste. Quem está entendendo? Se ele está 8 anos vendo alguém fazendo célula, já participou de algum discipulado comigo? Sim. Já teve discipulado comigo? Eu chamar, você vir, eu me ouvir, mensagem só para líder, tipo assim, sala VIP. Nossa. Pagou quanto? Nada.
Acho que esse é o meu eu, preciso começar a cobrar mais. Aí, 8 anos ouvindo, dirigindo célula. Alguém, o líder da célula, está lá dirigindo, ele está participando e assistindo. Quando eu mandar ele dirigir uma célula sozinha, você acha que eu preciso explicar mais alguma coisa para ele? Se eu chegar e falar assim, senta aqui e vou te explicar como funciona uma célula. Para mim, é eu escrever assim, você é burro mesmo. 8 anos vendo e não aprendeu. Eu tenho 2 maneiras muito fortes de discipular você e treinar você. A primeira é falando, mostrando. A segunda é fazendo. Cada culto que você participa aqui, eu não consigo pregar sem ensinar. Às vezes eu vou pregar em outro ministério, termina assim, o pastor chega e fala assim, mas apóstolo, da onde o senhor tirou tanta informação? Eu falo, por quê? Ele fala assim, não, porque nós não estamos acostumados a pregar com tanta... Eu não sei pregar sem ensinar. E toda vez que eu prego e ensino, eu estou discipulando você. Como é que você diz que não é treinado nem discipulado? Tem misericórdia de nós. Ah, você quer uma sala VIP? Vou começar a cobrar para você ver se você tem condições disso. E mesmo assim, todo ano, no mínimo, 15 discipulados nós fazemos. Quem já foi atendido por mim no atendimento pessoal, particular? Gente, todos vocês, eu não faço mais nada, só fico atendendo vocês. Mais ou menos isso. Por telefone, quem já teve discipulado de atendimento por telefone? Meu Deus do céu. É por isso que eu não estou ganhando dinheiro. Preciso trabalhar mais para ganhar dinheiro. Então, se você olhar e ter no corpo o olhar de Cristo, você vai entender melhor o que Deus está fazendo. E aí a sua fala será diferenciada. Em nome de Jesus, Senhor. Um exemplo. Ok. Quem já passou perseguição? É bom ser perseguido? É o meu olhar. Ser perseguido dói. Ser perseguido fere. Sim ou não? Alguém falar de você machuca. Sim ou não? É o meu olhar. Eu estou vendo uma perseguição, estou interpretando com o meu olhar, e ela diz, isso é ruim, isso é mal, mas se eu lembrar em algum momento que eu preciso olhar aquilo com a mente de Cristo, aí o Cristo olha para mim e fala assim, feliz aquele que é perseguido, bem-aventurado aquele, quando falarem mal de você, te injuriarem e mentirem, falar todo mal contra você, aí você olha a perseguição, e você olha agora e interpreta aquilo com a mente do Senhor e fala, oh, aleluia, eu estou sendo perseguido, glória a Deus. Aí em vez de você se magoar, você vai se... A perseguição mudou? O que foi que mudou? O meu olhar. Põe a mão sobre a sua cabeça. Fala assim, Senhor, que o meu olhar seja restituído. O meu olhar que se perdeu pelas feridas, pelas decepções, pelas mágoas, que o meu olhar sobre a igreja, que o meu olhar sobre o teu corpo, ele seja agora restituído. Eu tenho a tua mente. Se você recebe, bate palma e celebra ao Senhor. Com um brado de vitória aí, pelo amor de Deus. Se todos forem apóstolos, se todos forem mestres, se todos forem bispos, se todos forem... Você entendeu? Já não há mais cor. Oh, meu Deus. Quer ser importante? Não tenha uma posição. Execute a função. Aleluia. Aleluia. Mas eu não vou negar para vocês que o nosso olhar e o nosso brilho sobre o corpo de Cristo às vezes se perde.
Porque às vezes você está fazendo, alguém está criticando. Alguém que não entendeu pode menosprezar o que a diaconisa faz e exaltar a posição do pastor. Mas quem é mais importante? Nenhum dos dois. E cada um é extremamente importante no exercício de sua função. Não substitui a função dela não substitui a função dele. Mas ele se completa para formar o... Fala para alguém assim, você está entendendo alguma coisa aí? Você está entendendo alguma coisa? Mais ou menos. Agora eu te pergunto, qual é a função que Deus te deu? Às vezes, queridos, esses dias eu cometi uma gafe, vocês não têm ideia. Tinha um arranjo aqui tampando o sul. Aí eu cheguei para a irmã que faz arranjo. Irmã, nunca mais você coloque arranjos tampando o súbio, porque aqui lá tem a função de jogar som. Se você tampar, abafa o som, ponha de um lado, ponha do outro, não cubra mais, não faça mais isso. Tudo bem, irmã? Ela, tudo bem, apóstolo, mas é porque a apóstola mandou. A apóstola mandou, irmã, me perdoa, eu vou falar com a apóstola. Na hora eu pedi perdão, falar assim para mim, o caminho mais rápido de corrigir uma situação, de mudar o olhar, é o arrependimento. Não, se você errou, não fique justificando. Eu falei porque isso, porque aquilo, porque eu pensei que... Não, você não pensou. Se arrependa, peça perdão e corrija o que tem que ser corrigido. Cheguei para ela e falei assim, irmã, me perdoa. Eu vou falar com a apóstola. Eu vou dar um... Aí eu cheguei lá, amor, por gentileza. Nada, não fosse não que você está pensando. Eu vi ela assim, amor da minha, vou te falar uma coisa, não fique nervosa comigo. Mas não peça mais para ninguém fazer isso não, tá bom? Aí a irmã chegou para mim e falou assim, não, apóstolo, eu entendi, se alguém me pedir, eu vou falar que não pode, eu vou explicar o porquê. Eu falei assim, então, irmã, me perdoe por isso, mas vamos acertar. Porque, querido, não quer dizer que você vai acertar o tempo inteiro. Mas você pode corrigir. Você pode corrigir. Você pode corrigir. O texto que nós lemos fala assim no versículo 31. Busque os melhores dons espirituais. Os melhores dons que o texto se refere, não quer dizer que existe um dom melhor, que o apóstolo é um dom melhor do que profeta, que profeta é um dom melhor do que pastor é um dom melhor que mestre é um dom melhor que evangelista é um dom melhor que diácono é um dom melhor que músico. Não. Quando o texto diz, busque os melhores dons espirituais, o texto está se referindo aos dons do Espírito e não os dons ministeriais. O que é os dons do Espírito? Profetizar, falar em línguas, interpretação de línguas, curar, realizar milagres, discernimento de Espírito. Quem está entendendo? O que o texto está falando? Olha só, você é pastor, mas agora como pastor, busca os melhores dons espirituais. Busque pastorear, cheio do Espírito, com dom de profecias, dom de cura, dom de revelação, dom de ciência. Fale em línguas, interprete a
línguas, cure, ele tem a palavra de sabedoria, a palavra de entendimento. Busque os melhores dons espirituais, para você exercer a sua função cheio do Espírito. Às vezes nós achamos que buscar os melhores dons espirituais é que ele é pastor, agora vai buscar ser bispo, e isso agora vai querer derrubar para ser apóstolo. Não é isso que a Bíblia diz. Buscar os melhores dons espirituais é buscar o poder do Espírito para você fluir dentro da sua função com autoridade. Porque ele pode ser músico e ser um músico extraordinário. Agora já pensou, um músico extraordinário, cheio do Espírito, que está cantando e também está profetizando enquanto canta? Um músico extraordinário que está cheio do Espírito, que está cantando e está curando enquanto canta. Uma pessoa cheia do Espírito que está cantando e orando em línguas enquanto canta. Ah, meu Deus do céu, que coisa linda! Então a Bíblia olha para o músico e fala assim: músicos, busca os melhores dons espirituais. Busca estar cheio para você cumprir a sua função. Deus não está comparando o músico com a diaconisa e nem com o pastor. Ele não está dando equivalência, porque a equivalência não está na posição, está na função. A sua relevância não está na sua posição, está na sua função. E eu louvo a Deus, porque as pessoas entram aqui e elas são treinadas, elas são discipuladas de todas as maneiras, são ensinadas para fluir no seu chamado. Tem pessoas aqui que ganham mais almas que não tem posição nenhuma. A única posição que ele tem é dentro do corpo. Mas todo dia ele fala assim: apóstolo, eu convidei esse, ó. Apóstolo, eu trouxe esse para mim. Apóstolo, olha essa pessoa que eu estou enviando para o encontro. Apóstolo, eu falo assim, falo: meu Deus, que função extraordinária esse membro tem. Aí qual é a posição? Não é diácono, não é músico, não é pastor, não é apóstolo, não é nada. Mas está cumprindo a sua função com excelência. Ele é relevante no reino de Deus. Embora eu e você não estejamos vendo, mas ele é relevante. E às vezes nós perdemos o encanto. Por quê? Porque somos corrigidos. E sim, querido, você será corrigido para você desempenhar bem a sua função. Você não será corrigido para ser humilhado, você será corrigido para cumprir a sua função. Mas sim, você pode olhar uma correção, olhar uma direção, e você pode sim olhar com um olhar mundano, carnal e maligno, ou mal intencionoso. Você pode sim. Mas não é esse o propósito do reino de Deus, que você precisa cumprir bem a sua função. Porque se você tem uma posição e não cumpre a sua função, alguma coisa nós não entendemos. Hoje é Santa Ceia. E nós precisamos restituir o olhar. Quem está entendendo? Eu quero ler uma situação para você e quero perguntar como nós interpretaríamos essa cena. Atos capítulo 7, versículo 54. Perdão. Atos 7, 54. Restitua o olhar e volte a se apaixonar por Deus, pelo corpo, pelo reino. E cumpra a sua função. Atos 7, 54 fala assim: ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua direita. Mas eles
tamparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Mas testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão em oração, Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos, bradou o Senhor, não os condene, bradou, pediu, suplicou, Senhor, não os condene, Senhor, não considere eles culpados, Senhor, não julgue, não condene eles, não os culpe por causa desse pecado. E tendo dito isto, adormeceu, faleceu, morreu. Oh, meu Deus! O apóstolo pega um diácono e manda pregar. Esse diácono, porque não sei se você sabe, mas Estevão não era apóstolo, não era bispo, não era pastor, não era evangelista. Diácono de Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo. Era um diácono que buscou os melhores dons espirituais e estava cheio do Espírito Santo. O apóstolo então, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, não sei qual deles, pegou e falou assim, vai lá pregar. Ele e Estevão saíram para pregar. Enquanto ele pregava, começaram a jogar pedras. Apedrejaram Estevão. Qual que é o meu e o seu olhar sobre essa cena? Cadê o apóstolo para proteger eles? O apóstolo mandou e agora deixou ele sozinho, enfrentando as pedras, sozinho. É o nosso olhar? Cadê Deus que enviou ele e agora Deus não está podendo? Cadê Deus? Tudo bem, eu te conheço. Está sozinho agora pregando, não está fazendo nada, já está fazendo a obra de Deus, agora está aí sozinho. Qual era o nosso olhar? Culpa Deus? Culpar alguém? Culpar um líder? Culpar quem? Estevão estava cheio do Espírito e não queria culpar ninguém. Por que ele estava alegre? O olho. Olhou para cima e ele viu os céus abertos. Quando ele olhou para cima e viu os céus abertos, ele não queria saber quem mandou, ele não queria saber o que estava acontecendo. Até as pessoas que estavam apedrejando ele olhou e falou assim, Senhor, perdoa, Pai, não culpe eles com isso, Senhor, não jogue sobre eles esse pecado, porque tudo aquilo estava acontecendo com ele, mas o coração não azedou, ele não ficou desanimado, ele não foi perguntar, cadê Paulo, cadê João, cadê Estevão, ele não perguntou nada. Por quê? Onde estava o olho dele? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Às vezes coisas nos machucam, nós cobramos e culpamos, porque talvez o nosso olhar se perdeu em algum lugar. O nosso olhar sobre a questão, o nosso olhar sobre aquela situação se perdeu em algum lugar. Se perdeu nas dores, se perdeu na fraqueza, se perdeu na raiva, se perdeu no orgulho, se perdeu na vaidade, se perdeu em algum lugar. Mas que nessa manhã Deus possa resgatar o nosso olhar, restituir o nosso olhar, e nós possamos ver de novo a beleza que há no corpo de Cristo. Porque a igreja é o organismo mais poderoso de uma sociedade. Não há ordens, não há governo, não há prefeitura, nada é mais poderoso em um lugar do que uma igreja. Então, se em algum momento, por algum motivo, o teu olhar sobre o corpo de Cristo foi mudado, que nessa manhã seja restituído o olhar, mas o olhar que Jesus tem sobre o corpo dele. Se tudo que acontece você sempre interpretar como o olhar da sua mente, da sua carne ou do diabo, você talvez não vai viver o que Deus tem para você.
Porque o nosso objetivo é tratar as feridas e colocar asas sobre você. Porque Deus falou que você tem uma função. Você está no corpo para funcionar. Então, quando nós falamos assim, você vai fazer tal coisa, essa daqui não vai fazer, qual a função dessa? Cair de joelhos, para que quando ele for fazer a função, ele execute cheio do Espírito Santo. Mas quando o nosso olhar é maldoso, carnal ou maligno, o que é que nós falamos? Por que não eu, Senhor? Por que ele? Por que só ele? Porque há um motivo. Conserte o seu olhar, conserte a sua vida, que Deus vai fazer o que precisa ser feito. Você pode achar que a igreja é comandada por homens. Você pode achar que a igreja é eu que mando. Não tem nenhum problema. Eu mando mesmo. Você não está errado. Mas você precisa ter um olhar de Cristo sobre a igreja e falar assim: tudo que se move no reino é Deus que libera. Porque nós não preparamos você para subir no altar. Eu preparo você para funcionar no corpo de Cristo, aonde o Senhor te enviar. Aonde o Senhor te colocar. Aonde o Senhor falar, vai. E aonde nós perdemos o nosso olhar? Ajude-nós, Senhor. Aonde que nós nos perdemos? Deus vai trazer de volta isso. Deus vai restituir esse olhar. Porque você já tem a mente de Cristo. Você agora já é capaz de processar tudo pela mente de Cristo. Você já é capaz de entender tudo pela mente de Cristo. Eu estou pregando isso, querido, não porque essas coisas não acontecem aqui, não. Eu sou pastor da igreja, eu estou pregando isso para te prevenir, para te vacinar. E se isso acontece, que seja removido. A igreja está muito bem. Eu não estou pregando isso porque a igreja está mal, não, a igreja está muito bem. Eu estou pregando isso para que você seja melhor do que você já é. Para que você flua ainda mais. E hoje é Santa Ceia. É um dia propício para nós olharmos para o corpo e entendermos o que o corpo é e o que o corpo significa. Agora, põe-se de pé, por gentileza. Meu Deus do céu. Já é quase meio-dia. Aleluia! Obrigado, Senhor. Eu preciso de mais 5 minutos. Tinha um homem, ele era crente, ele era africano, de uma família nobre, era secretário da saúde da África, de algum país da África, que eu não sei qual é o país, eu não me lembro qual é o país, de um país africano. Ele era secretário de saúde daquele país. Ele tinha posto, ele tinha status, ele era nobre, muito rico, tinha vários empregados, morava numa mansão e era crente. Um dia ele sentiu uma fome de Deus. Ele olhava para as pessoas que passavam necessidade e estava doente, e ele falava assim: eu sou secretário da saúde, mas eu não posso curar essa pessoa. E ele era crente. Um belo de um dia Deus tomou ele. Deus encheu o lugar que ele estava orando e a glória de Deus desceu sobre ele. E ele tomou uma decisão radical. Ele foi lá, pegou o seu cargo, escreveu uma carta e falou assim: eu não quero mais ser secretário da saúde. Entregou para o governo. Pegou todos os seus diplomas, suas roupas, seus paletós, seus sapatos, todos os seus cursos, pegou tudo, levou para fora de casa, montou uma fogueira e colocou fogo em tudo. O que eu estou narrando é um fato real. Colocou fogo em tudo, comprou uma túnica branca, velha, de saco, e vestiu.
E começou a andar pela África, pelo país dele, começou a andar descalço. Mas ele se entregava tanto e orava tanto, que ele andava, tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Ele começava a andar, falava de Jesus, as pessoas se convertiam. Ele começou a ganhar tanta gente, que ele mesmo ficou assustado e falou assim: agora o que eu vou fazer? Conheceu outros missionários que vieram dos Estados Unidos para aquele país. Eles começaram a conversar e foram organizando igrejas. Orava, jejuava. Em pouco tempo ele ficou doente. Ele não conseguia mais andar. Ele passou mais de 30 anos em uma cama, sem conseguir andar. E ele continuava orando. Agora pasme com o que eu vou te dizer. Faziam filas de pessoas doentes para entrar no quarto onde ele estava deitado, acamado, porque não conseguia andar, não conseguia levantar. Quando as pessoas entravam, eram curadas. Líderes de várias igrejas e denominações voavam, pegavam carros e cavalos e iam para a casa dele, só não para ouvir, porque ele não falava, ele não andava, ele não impunha as mãos, ele não pregava, ele não fazia nada. Entrava e ficava naquele ambiente que parecia, para eles narrando, parecia que era o céu na terra. As pessoas entravam, dobravam os joelhos, começavam a se arrepender. Pastores, líderes, chefes de estados começaram a ir até a casa dele durante mais de 30 anos, sem ele andar, sem ir para lugar nenhum. Foi a casa mais visitada e o lugar que mais milagres aconteceu. Por quê? Porque ele entendeu que estar cheio do Espírito e fluir no corpo não dependia de uma posição, nem de uma perna, nem de nada. Ele só precisava estar cheia do Espírito e receber a glória de Deus sobre nós. Quanto tempo nós gastamos com tanta coisa e não oramos? Gaste esse tempo na oração. Busque os melhores dons espirituais, para que tudo que você for fazer no corpo de Cristo, você faça com graça, autoridade, e que a nuvem de glória te cubra e te acompanhe aonde você for. E se você perdeu o olhar de Cristo sobre o corpo, se você perdeu a beleza e o encanto, que você seja restituído nessa manhã, porque ainda tem muito de Deus para você. Porque ainda tem muito de Deus para você. Tem muito de Deus para você. Tem muita coisa para Deus fluir através da sua vida. Eu quero chamar os diáconos que vão me ajudar a ministrar assim. Eu continuo à noite.